Maravilha, pessoal. Estamos ao vivo. Que delícia. Olá, boa noite a todos e a todas. Sejamos bem-vindos em mais um evento da US Intermunicipal de Jacareí, na sua 66ª Semana Espírita de Jacareí Região. É um evento que está aí na sua edição número 66. 66 anos, né, divulgando, fazendo um intercâmbio entre as casas espíritas de Jacareí, de Guararema, Santa Branca, Santa Isabel, Igaratá e Nazaré Paulista. São as cidades que fazem parte da US Intermunicipal de Jacareí. Então, em nome da US, em nome do presidente Anderson, nós queremos dar as boas-vindas a todos nós e principalmente ao Tato, que é o nosso representante hoje nesta noite maravilhosa aí da nossa segunda palestra da nossa Semana Espírita. Augusto, você quer falar alguma coisa, Augusto? Eu só queria, em nome do nosso também presidente Anderson, né, agradecer ao Tato por ter aceitado o convite aí da casa, né, da casa de Guararema, que a gente também ama muito, e esteja conosco quando quiser vir, viu, Tato? Tá? As portas aqui da região estão abertas para você. Muito obrigado, José. Assim que passar essa pandemia, vamos combinar de estar pessoalmente para dar um abraço caloroso de irmãos e conhecer essa casa aí, com certeza. Ano passado eu estive em Jacareí no evento. Acho que foi o 65, talvez. Agora estamos no 66. Mas é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Espero fazer um bom trabalho junto a todos os irmãos. Realmente, Tato. Nossa alegria de estarmos com você aqui. Nós vamos, sem delongas, fazer a nossa prece para poder darmos abertura ao nosso evento, que já é a segunda semana, né, a segunda palestra da Semana Espírita. E vamos, então, unir os nossos corações, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que é todo amor e bondade, a Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão maior, os benfeitores queridos da espiritualidade maior, que possam nos envolver nesta noite. Não estamos no salão nobre do nosso Centro Espírita Natalício de Jesus, mas estamos conectados com ele e com toda certeza, cada um de nós, no nosso lar hoje, está se sentindo dentro da sua instituição espírita. E estamos aqui envolvidos com os dois planos da vida. Então, rogamos, Senhor, que os benfeitores queridos possam envolver o Tato, possam envolver a todos nós, inspirando-nos para a compreensão do tema da noite, que vai nos fortalecer com toda certeza. Agradecemos, Senhor, nos abençoe e nos guarde na tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Tato de Bauru, nosso amigo querido, que estou conhecendo hoje, falar comigo, querido, porque a gente olhando assim, dá a impressão que a gente já se conhece há um bom tempo, viu? Com certeza, Luiz. É um reencontro de almas. Exatamente, eu sempre digo isso. Se nós somos minoria em relação ainda à religião, eu imagino que se estamos num lugar onde tem poucas pessoas, muito provavelmente conversei um pouquinho com todas elas. Em vez de ir num show, por exemplo, onde tem 60 mil pessoas, muitas vezes não vi muitos que estavam lá. Então, se estamos nesse trabalho, nesse projeto de espiritismo já com tanto afinco, é provável que já estivemos juntos outras vezes. Então, é um reencontro para mim, estar encontrando você, Luiz, o José Augusto e todos vocês que estão aqui conectados com a gente. Uma alegria enorme mesmo estar aqui com vocês. Então, tá bom. Tato, eu acho que falar de você já tem seu canal no YouTube, o pessoal já te acompanha. Eu vou deixar você à vontade. A casa é querido. Sua. O Centro Espírita Natalício de Jesus que você representa hoje completa agora em dezembro 106 anos de existência. É uma casa centenária. Uma casa centenária. Que alegria para mim, Luiz, fazer um trabalho onde espíritos que devem ter fundados a casa possam estar hoje nos acompanhando e eu estou honrado de poder falar em nome desses trabalhadores que construíram essa casa centenária. São grandes... Porque naquela época não era fácil, pessoal. Não era fácil que nem hoje, não. Verdade. Ó, 25 de dezembro de 1913. Nossa! Então, o nome natalício de Jesus quer dizer que é em homenagem a Jesus. Foi fundado justamente no Natal. Natalício que bonito. De Jesus, Natal de Jesus. Né? De 1913, Luiz. Olha só, o Chico Xavier tinha 3 anos de idade. 3 anos, verdade.
Olha, sem Chico Xavier, para mim, o espiritismo não tinha me tocado ainda. Para começar, sem o Chico ter despontado, é porque já tinham espíritos aí muito envolvidos com o trabalho da doutrina, hein? Realmente. Então tá, fica à vontade, a casa é sua. Vamos lá. Bem, meus irmãos, estamos aqui então para fazer esse trabalho em nome dessa casa que foi apresentada para a gente, uma casa centenária tão bonita, e que me passaram um tema para esse encontro. É o ano de 66, 76º ano que a USE Intermunicipal de Jacareí promove esse evento, e eu estou muito honrado em participar mais uma vez com vocês. Ano passado tive presencialmente nesse encontro, e agora, devido à pandemia, faço virtualmente com todo carinho, com todo amor. Pena não poder abraçar e sentir esse calor humano de amigos e amigas e irmãos que sempre estão conectados conosco. Preciso dar uma boa noite a todos aqui da família, ó, a Marília Ortigosa, que está sempre com a gente, a Thaís, Edmilson Zanon, trabalhadores da página, o Eleano, que está fazendo essa transmissão aqui comigo. Muito obrigado, meus irmãos. Vocês são muito bem-vindos. Somos uma família e queremos sermos cada vez maiores, uma família com Jesus, nosso irmão maior, que vai estar com a gente hoje. O tema que me foi passado, pessoal, é um tema que de início eu já fiquei muito tocado, achei muito bonito a questão. O tema central da semana é: Senhor, o que queres que eu faça? Esse tema, essa frase, vocês sabem bem quem perguntou e a quem foi perguntado. Então, Paulo de Tarso, ao encontrar nosso Mestre Jesus, à entrada de Damasco, é tocado de profunda emoção e ele pergunta: o que quer que eu faça? Qual é o meu direcionamento a partir de agora? Eu não me conheço mais, eu estou perdido. E o que devo fazer? E um subtítulo, um tema mais especificamente agora, não só da semana, mas que me foi orientado e pedido é este: me tornei espírita, o que faço agora? Ah, que pergunta gostosa de responder, mas que pergunta ao mesmo tempo difícil de direcionar uma pessoa, difícil de direcionar um coração para um trabalho. A resposta que eu diria de antemão, antes de nos aprofundarmos um pouco na doutrina, seria: me tornei espírito, o que faço agora? Eu lhe pergunto, o que diz seu coração? O que pede a sua vocação? Você tem vontade de fazer alguma coisa em prol de alguma classe? Madre Teresa, por exemplo, que não era espírita, mas atendeu ao chamado do Senhor, foi a cuidar das crianças, das mulheres abandonadas, das pessoas aidéticas, e se dedicou lá em Calcutá a essas pessoas. Mahatma Gandhi, por exemplo, que era um hindu, nem era cristão, mas também atendeu a um chamado do Cristo, de Deus, resolveu atender essas pessoas do seu povo, libertar a Índia do Império Britânico. Depois da libertação, muçulmanos e hindus passaram a brigar, e ele lutou muito para o fim dessa briga. Martin Luther King, por exemplo, que era da Igreja Batista, não era espírita também, estou fazendo questão de citar não espíritas, para dizer que não precisamos ser espíritas para pregar o amor, para divulgar o evangelho do Cristo. Porém, Martin Luther King resolve lutar pelo fim do racismo, pela liberdade e igualdade entre todos os povos, o que foi muito correta a sua atitude. Mas qual é a nossa? Qual é a sua? Qual é a minha? Como podemos descobrir isso? E acredito que eu vou trazer algumas pessoas que possam nos ajudar e possam nos mostrar esse trabalho, esse caminho. Essa pergunta, Senhor, o que quer que eu faça? Ela está num dos livros mais importantes para mim. A gente tem costume de falar um dos livros, porque a gente tem medo de deixar algum de fora, mas no caso de Paulo e Estevão, eu não tenho medo nenhum de dizer o livro mais importante, o que mais me tocou, pelo menos para mim, foi este livro. E lá, no prefácio dele, Emmanuel diz assim para a gente, notem com bastante atenção: as igrejas amornecidas da atualidade, igrejas amornecidas, ou seja, igreja que não oferecem aquele calor forte, igrejas que estão numa situação confortável, igrejas que nos colocam numa posição morna, e sabemos que é dito, o que é morno eu vomitarei da minha boca. O que é o quente me interessa, o frio me interessa, mas o morno é aquela pessoa que está acomodada, que não está sendo tocada, ela está na zona de conforto. Esta é uma zona muito perigosa, e não é esse um comportamento de um verdadeiro espírita ou de um verdadeiro cristão, porque eu não posso rotular que somente os espíritas são trabalhadores.
Mas se você se tornou espírita, vai ouvir da doutrina uma informação que vai te ajudar na sua decisão. Conectados conosco, vocês vão ter uma resposta muito surpreendente, que vai lhe ajudar com certeza. Então ele diz assim: e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Emmanuel escreveu o prefácio mostrando para a gente que havia uma intenção em trazer para cada um de nós uma mudança, algo diferente, algo que nos transformasse. Em toda parte, há tendências à ociosidade. Essa palavra vai aparecer para a gente, talvez algumas outras vezes, ociosidade. Então, de cara, eu peço, eu não sei muito bem o que você deve fazer, mas você não deve fazer, eu sei, é ser ocioso. Ocioso é aquele precursor da depressão, onde o Livro dos Espíritos nos responde o que é o motivo para o maior desgosto do homem na vida. O primeiro item é a ociosidade. Aquela pessoa que não tem um plano, não tem um projeto, não tem um sonho, seja lá qual for. É aquela pessoa que está sem perspectiva de futuro e que isso o torna sem vontade de viver, sem vontade de continuar. Estamos no mês de setembro, onde se pede a prevenção do suicídio. E talvez essa palestra, indiretamente, significa que há a vontade de viver, o contrário de desistir da existência, desistir da nossa capacidade de lutar. Então ele diz, em toda parte, há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente a situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Mais uma vez eu vou dizer, eu não sei se eu estaria correto em tentando acertar o que você deve fazer. Mas uma coisa eu tenho certeza do que posso dizer, o que você não deve fazer. Você não deve desistir, em hipótese alguma. Mas não é ser teimoso e não desistir de uma busca em si. Às vezes aquela busca foi para te levar até um certo ponto, mas dali para frente eu quero buscar outra coisa. Eu quero buscar um novo aperfeiçoamento. Isso está correto. Mas desistir de tentar, desistir de viver, desistir da existência, não vai funcionar. E a falta de perspectiva, a ociosidade pode tomar conta de nós. Então, atentem a isso. Templos e devotos entregam-se gostosamente. Viver gostosamente não é viver tentando comer uma comida gostosa, assistir o filme que nós gostamos mais, ler o livro que mais gostamos. Qual é o problema nisso? Então, devo procurar o que eu não gosto de fazer? Não, não é isso. Viver gostosamente é viver egoisticamente, só buscando aquele conforto material. É triste dizer e saber, mas muitas pessoas vivem uma vida regida exclusivamente pelo corpo físico. Tudo que para ele representa felicidade está ligado a prazeres físicos, como, por exemplo, comer, como, por exemplo, beber, como, por exemplo, dormir, como, por exemplo, fazer sexo, como, por exemplo, comprar uma coisa, como, por exemplo, atender ao dinheiro que o dinheiro pode comprar. E isso, por um momento, pode nos dar uma satisfação, mas ela é uma satisfação problemática, viciante e que exige demais de nós. E que vai chegar um ponto em que não poderemos mais atendê-la, porque vai chegar o dia em que todos nós aqui vamos ter que nos despedir do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos, dos nossos amigos, do nosso quarto, do nosso próprio corpo, porque teremos que morrer. E quando chegar esse dia, o dia da nossa morte, se só sabemos sentir prazer gostosamente pela carne, como poderemos ser felizes? Como poderemos buscar? Ah, mas então durante a vida encarnada, meu prazer significa isso. Se você ainda enxerga assim, é uma pena. Você não se tornou um verdadeiro espírita. Para se tornar um verdadeiro espírita, você precisa ter a tendência de que você é o espírito e não o corpo. Está errado dizer, eu tenho um espírito que habita em mim. Não, você tem que dizer o contrário. Eu tenho um corpo que eu habito, que momentaneamente eu ocupo e que me permite interagir nesta encarnação. Mas eu sou o espírito
e eu não tenho um espírito. E eu preciso viver, como Sócrates, o filósofo, falava, para a vida da alma, para a vida do espírito. Então ele dizia, o corpo exige necessidades, e você deve, talvez, é claro, comer para viver, para sobreviver, se alimentar, beber, dormir, se vestir, mas depois disso saciado e feito, busque filosofar, busque emancipar sua alma, busque algo metafísico para que você transcenda deste corpo e não viva tentando somente atender aos prazeres da carne, que não são proibidos quando feitos com respeito, com amor, com seriedade. Mas se somente vivemos para atender a estes prazeres, seremos tão frustrados, tão inúteis, e a nossa desilusão será logo e grande. Mas, pessoal, vamos pensar mais algo que o Emmanuel nos ajuda. Certo é que o inovidável tecelão, Paulo, aqui fez essa pergunta que rege o tema da semana, Senhor, o que quer que eu faça? Certo é que o inesquecível tecelão trazia o seu ministério divino. Ah, muito bem, Paulo de Tarso era um missionário, ele tem um ministério divino, mas eu o que tenho? O que eu posso fazer? Esta é a pergunta que vamos tentar responder. Como eu posso conseguir fazer alguma coisa pela doutrina espírita? Como eu posso acreditar que Deus tem alguma coisa para mim? Bom, depois dessa palavra ministério divino, tem uma vírgula, eu fiz questão de parar aqui, mas Emmanuel continua perguntando. Mas quem de nós estará no mundo sem um ministério de Deus? Vocês acham realmente que Deus não depositou nenhuma confiança em cada um de seus filhos? Você acha que não existe um lugar preparado, adequado para você trabalhar e desenvolver o ministério de Deus que está em você, aguardando para ser desenvolvido, e somente você é capaz de fazer isso? Somente você é capaz de ser filho de uma mãe e de um pai. Somente você é capaz de integrar em uma certa família. Somente você tem um jeito de falar, um jeito de sorrir. Somente você tem um jeito de pensar. E somente você pode contribuir como um co-criador, por enquanto, em plano menor. Logo mais, um co-criador em plano maior, como André Luiz nos diz em Evolução em Dois Mundos, na obra de Chico e Valdo Vieira. Mas, sendo que todos nós temos um ministério, vamos tentar descobrir qual é. Vamos tentar buscar a resposta correta a essa questão e trabalhar com afinco, não ociosos, não viver gostosamente a vida da matéria, mas viver arduamente a vida do espírito, dedicando e trabalhando e evoluindo pelo suor, não pelas lágrimas, não pelo sangue, mas evoluindo pelo suor sagrado do trabalho, que vai nos recompensar com a nossa melhoria espiritual. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, que não desconhece o que ele deve fazer. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e há muito capricho pernicioso. Então, se você quer realmente uma resposta a essa pergunta, me tornei espírita, o que devo fazer agora? Eu vou te pedir, você não pode ser uma pessoa ignorante e você não pode ser uma pessoa preguiçosa, com um capricho pernicioso. Você precisa ser uma pessoa que busca não ser ignorante. Eu posso dizer, ignorantes somos todos nós comparados a Jesus. Mas eu tenho um certo conhecimento que me dá uma certa condição de trabalhar. Todos nós que trazemos conosco um ministério divino dentro de nós, temos já um pouco de conhecimento para que já possamos encarnar num corpo humano e já ter o livre-arbítrio, ter a consciência da moral, ter o discernimento entre o bem e o mal, ainda que equivocado, mas já ter a ideia de que existem dois caminhos que eu posso escolher. Como o próprio Roberto Carlos diz, se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Mas isso, meus amados, precisa da sua compreensão, da sua vontade. Está no seu querer essa mudança e não no meu. Eu posso querer mudar por mim, eu posso desejar mudar por vocês, mas eu só posso desejar e está no seu querer. Querer é a manifestação exterior da atitude, do desejo, que pode até não coincidir com o nosso desejo, o nosso querer. Mas eu quero trazer algumas opiniões importantes para nós.
grandiosas para nós. E esta começa no Livro dos Espíritos, sendo que talvez São Luís, Santo Agostinho, respondendo a Kardec, um dos seus maravilhosos benfeitores, espíritos iluminados que assistiam Kardec durante a codificação, durante a confecção do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? É como se Kardec perguntasse o contrário dessa pergunta. O que devo fazer agora que me tornei espírita? Kardec pergunta: por que algumas pessoas não querem fazer nada e vivem no desgosto da vida? Podem saber, pessoal, que depressão não é o contrário de vida. Querer morrer ou morte não é o contrário da vida. Morte seria o contrário de nascimento. A depressão, o que é o oposto dela, seria a vitalidade. É a vontade de fazer alguma coisa quando você está com vitalidade e a vontade de não fazer nada quando você está depressivo, desgostoso da existência. Então Kardec pergunta: como eu posso fazer para não nascer em mim esse desgosto? E veja a resposta, mais uma vez aparecendo aquela palavrinha perigosa. Isto tudo é efeito da ociosidade. A primeira palavra que aparece, ociosidade. Portanto, se tem aqui algum jovem assistindo, um jovem, eu quero dizer, com menos de 20 anos, cuidado, meu irmão, não seja ocioso. Nesse momento, você tem muito impulso, você tem muita força vital, você tem muito desejo, mas também tem muita influência, muita confusão na sua cabeça, muita cobrança. E não se deixe abater. Atenda seu coração, acompanhado da moral, do bom costume, da lógica, do bom senso. Mas atenda aquilo que lhe quer trazer-lhe a felicidade. Mas não seja ocioso. Busque. Eu estou tentando prestar para vestibular de medicina, não estou conseguindo passar. É difícil mesmo, mas é difícil para todo mundo e você vai conseguir. Qualquer coisa que você queira fazer, se você for pensar bem, é difícil. Você gastou um ano para aprender a andar e hoje você anda de costas, você pula corda, você faz o que você bem entender com o equilíbrio do seu corpo. Você aprendeu mais de um ano ou pouco para poder falar. E para aprender um outro idioma vai mais tempo do que isso. Nada é fácil, mas eu vou te perguntar, você escolhe a sua vida pela facilidade que ela oferece? Você jura que você come um prato e gosta desse prato porque ele é o mais fácil de fazer e você não quer aprender melhor o que você gosta? Não escolha a vida pela facilidade, mas sim pela felicidade que ela vai te trazer. E a ociosidade é abrir mão de qualquer caminho, abrir mão de qualquer escolha. É quando você trabalha empurrado, você trabalha obrigado, aí você chega em casa e acha que é feliz porque acabou aquela obrigação e fica fazendo uma coisa que vai te deixar ainda mais infeliz. Porque trabalho em si não deixa a gente infeliz, trabalho é uma lei, e toda lei é para deixar a gente feliz. Por isso, não seja ocioso. Busque alguma coisa que lhe dá alegria, lhe dá prazer em fazer. E já nós vamos entrar mais nessa parte. Falta de fé. Porque muitas vezes você que já não é mais um jovem, já é uma pessoa com quase 44 anos como eu, você é uma pessoa que tem trabalhado na vida, mas não está como você gostaria. Alguma coisa está te incomodando, lhe machucando e você nem sabe por que está acontecendo isso. Você se tornou espírita e está ouvindo a resposta do que deve fazer a partir de então. Não perca a sua fé. E fé, como diz São Luís, como diz Santo Agostinho, na Suma Teológica, São Tomás de Aquino, é quando você tem crença, quando você tem certeza em algo que não pode provar. Eu não posso provar para ninguém a existência de Deus. A ciência não tem capacidade de provar, mas eu consigo ter fé, confiança, acreditar, e pode acontecer o que quiser, a minha fé não se abala, porque mesmo que eu esteja fugindo da ociosidade, buscando uma melhora, a falta de fé pode me deixar sem esperanças de futuro, de que aquela vida, aquela situação não vai alterar, e que aquele filhinho que se foi, aquela namorada que se foi, aquele pai que se foi, aquele emprego que se foi, e que está me deixando louco de tristeza, de saudade, isso tudo vai passar. Como diz Maria, mãe de Jesus, no capítulo 30 de Boa Nova, ela diz, tudo passa nessa vida, a parte ruim vai passar, a parte boa também passa, então continue remando, continue lutando, só o reino de Deus é grandioso o suficiente para nunca passar das nossas vidas. Então falta de fé é um outro grave problema se temos.
Enquanto está tudo bem, aparentemente não precisamos ter fé, não queremos conversa com Deus ou com Jesus. Mas quando vem a falta daquilo que queremos, quando vem a dificuldade, a fé parece que nos cobra sério e a falta dela é muito grave. Ociosidade nunca mais, falta de fé nunca mais, mas falta mais uma coisa, um terceiro apoio para esse tripé contra a depressão, a saciedade. Saciedade, pessoal, é aquilo que eu estava dizendo no começo, é quando você busca saciar-se pela matéria. Quando você se vê feliz somente atendendo a alguma coisa que envolve a matéria e não mais a vida do espírito. Se você buscar na saciedade a sua satisfação, é uma questão de tempo para você se frustrar. A saciedade é quando você, conhecendo Sócrates, entende que Sócrates diz que o prazer ou buscar a satisfação é tudo que move a vida de um ser humano. Tudo que você faz na vida é buscando prazer. Pensa bem. Ah, eu trabalho e não gosto de trabalhar, então eu trabalho... mas o trabalho lhe dá um salário, um dinheiro em que você pode comprar coisas que você gosta. Então você faz as coisas movido por um prazer, movido por uma causa que vai lhe dar prazer. E Sócrates diz pra gente, você come para atenuar a fome. Então o prazer é a atenuação do desconforto de existir. O prazer é atenuar aquela parte chata da existência. E olha como o nosso prazer ainda é equivocado. Portanto, atender o prazer da matéria é buscar encher um saco sem fundo. Como, por exemplo, o prazer de comer. É para atenuar a fome. Ah, dormir, que gostoso. É para atenuar o sono. Ah, mergulhar numa piscina gostosa, tomar uma bebida, tomar um copo de água gelada. É para atenuar a sede, para atenuar o calor, para atenuar o frio, se é o contrário. Nada do que fazemos que está ligado à matéria é um prazer legítimo. Tudo é para atenuar o desconforto físico de existir, segundo Sócrates, talvez um dos maiores pensadores de toda a história. Para vocês terem uma ideia, no Caminho da Luz, Emmanuel comenta que Sócrates teve comportamentos ou prática em sua vida que se assemelhavam ao próprio Cristo. Não eram ensinamentos que se assemelhavam ao próprio Cristo. Isso o Kardec também trouxe, isso o Chico também trouxe. Era um comportamento, uma prática de vida que se assemelhava ao próprio Cristo. Veja a envergadura moral desse pensador. Isso sem falar do seu pensamento, que está traduzido nos diálogos de Platão. Então, meus amigos, tentemos não ser ociosos. Se a doutrina espírita é a doutrina que você está seguindo, ela está te pedindo. O que devo fazer? Não seja ocioso. Não perca a sua fé. E não busque saciar-se na matéria. Ah, mas então eu não posso ter felicidade em comemorar aniversário de um filho? Eu não posso ter felicidade em comer um prato que gosto? Pode, é claro, mas sabendo que aquilo não é a verdadeira felicidade. Aquilo é uma atenuação de algum desconforto que é típico de um corpo físico de planeta de provas e expiações. E que você vai conseguir melhorar seguindo essas regras que vêm de Deus. Mas aqui que está a parte mais profunda e que vai dar a ligar com um filósofo. Para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com suas aptidões naturais. Veja que aqui ele começa já a nos direcionar para o que devemos fazer, sendo nós espíritas. Como devo me comportar? Você precisa usar suas faculdades, a tua inteligência, a tua capacidade de pensar, de sentir, de entender. Tem que usar, mas de acordo com as suas aptidões naturais. O que significa isso? Bem, eu preciso interromper um pouquinho a leitura do Livro dos Espíritos e me apoiar agora num livro chamado Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Aristóteles, pessoal, tem um pensamento muito grandioso nesse livro Ética a Nicômaco, onde ele explica para nós a eudaimonia. Se você é jovem ou não jovem, tenta descobrir se você já encontrou a sua eudaimonia. Bem, eu não sei nem o que é eudaimonia, como é que você quer que eu saiba se eu a encontrei? Eu vou tentar explicar, porque eu também não entendo direito. Mas eudaimonia seria uma aptidão natural, como o Livro dos Espíritos nos diz. Um talento natural que todos nós temos e que precisamos descobrir onde ele está.
Precisamos descobrir esse talento natural que desabrocha num certo momento, que surge num certo momento em nossa vida e que mostra pra gente que é possível ser feliz seguindo um certo caminho. Aristóteles era o pai da botânica. Ele não tinha enciclopédia na sua época, hoje nós temos enciclopédia, quem tem menos de 20 anos não sabe o que é uma Barça, Delta Larousse. Eu acho que o José Augusto aqui sabe, que são meus companheiros já com a idade talvez um pouquinho mais do que a minha, sabe o que é uma enciclopédia onde se pesquisava em coisas que eram tão antigas que para atualizar, Nossa Senhora. Hoje vocês têm o Google, é um Google impresso, vamos dizer assim. Mas, pessoal, a enciclopédia, então, que ele criava era da própria cabeça. Não existia o material didático para ensinar. E ele, então, funda a botânica. Aristóteles funda a astronomia, torna-se o pai da astronomia e explica para a gente que um homem, uma mulher, um ser humano, pode ser comparado como uma planta. Então, ele toma um exemplo, por exemplo, de uma goiabeira. E você pode esperar que a goiabeira produza boas goiabas, mas não pode esperar que ela produza laranja. Ela é uma goiabeira. Você não pode esperar, por mais que você adube, cultive, plante, regue, a proteja do sol, do sereno, você cuide o máximo amor que você tem. E não pode esperar que uma goiabeira produza banana ou jabuticaba. Ela é uma goiabeira. O que ela pode oferecer para você são boas goiabas. Às vezes uma samambaia não pode oferecer frutos, mas pode oferecer beleza, uma situação gostosa de olhar. Então, eu quero dizer que Aristóteles está nos comparando, dizendo que nós somos como verdadeiras plantas e que cada um tem um recurso natural. Isso está tão desacostumado do nosso pensamento, porque se eu dissesse para você, o que você pode me dizer sobre recursos naturais? Talvez é natural que nós pensemos, o petróleo, o ouro, o que aquela terra pode oferecer, mas nunca pensamos os nossos próprios recursos naturais, o que nós podemos oferecer a Deus como retribuição de todo o amor, o que nós podemos oferecer a essa história de vida maravilhosa, mais uma vez nessa encarnação, em nome do seu ministério que está dentro de cada filho. Cada um de nós traz uma obrigação, um ministério. Então, eudaimonia seria um talento natural que nós temos e que, se descoberto, já está feita a felicidade? Não, ainda falta uma parte importante. Porque uma goiabeira não produz goiaba simplesmente por ser uma goiabeira. Ela tem que ser conhecida, ela tem que ser plantada, cultivada, regada, podada, protegida, assim como nós, assim como um filho, assim como um espírito, assim como um filho de Deus. Ela tem que entender qual é o seu talento natural, qual é a sua aptidão. Então, se você tornou-se espírita, o livro dos espíritos pede que você encontre a sua aptidão natural. Você é bom com música, com dança? Você é boa para fazer o quê? Para trabalhar com criança? Você é boa de matemática? Você é bom de história, de filosofia? Você gosta de falar em público? Você não gosta? Você prefere ficar nos bastidores, mas você é excelente como cozinheiro? Encontre a sua eudaimonia. Eu sei, muitas pessoas podem estar agora falando, mas eu não sou mais uma criança e eu não encontrei minha eudaimonia, eu não sei o que eu faço, ou eu sei e não segui. Não se preocupe não, meu irmão, se você está pensando assim, ou minha irmã. A grande maioria de nós não encontra a eudaimonia, não encontra a sua aptidão natural, ou a sociedade impõe que sejamos engenheiros, dentistas, médicos, ou qualquer coisa que dê dinheiro, que dê um retorno, quando o dinheiro não pode nos trazer a felicidade. Dinheiro é fundamental, mas não é essencial. Uma criança pode viver até uma certa idade com muita felicidade e nunca tocou numa nota de dinheiro, desde que ela tenha o essencial, que é alimento, que é alegria, que é a companhia, a proteção, família. Mas o fundamental é o que nos ajuda a ter o essencial. Portanto, o dinheiro é fundamental, porque me ajuda a comprar aquilo que eu preciso, mas ele não pode ser o motivo final do meu objetivo, e sim o meu essencial. E esse eu não preciso de nada a não ser das partes que me levarão a ele, e que nem é só o dinheiro. Porém, meus amados, vocês acreditem nisso, busquem a sua eudaimonia, e em não encontrando, não se preocupa porque teremos outras chances, teremos quantas chances precisarmos até conseguirmos sermos plenamente felizes, plenamente perfeitos, e aí poderemos habitar a esfera com Jesus.
Assim, lá onde eu estiver, vós também estejais, nos prometeu o mestre e eu acredito nele. Então, eudaimonia, encontrar sua aptidão e levar isso à excelência. Arete, do grego, palavra grega criada por Aristóteles, que significa perfeição, excelência, levar ao máximo que você puder. Então, encontrar, se você gosta de matemática, a sua eudaimonia é a matemática, ser o melhor professor que você puder, ser o mais estudioso que você puder e passar a vida buscando a excelência. E você está num caminho muito próximo contra a ociosidade, sem perder a sua fé e sem tentar buscar na saciedade a felicidade. Tudo isso tem um comum acordo de pensamento, buscar aquela resposta que vai lhe dar alegria. Buscar essa oportunidade faz com que você tenha a chance de ser feliz. E não precisa ser mais ou menos bem-sucedido que alguém para ser mais ou menos feliz. Basta você encontrar seu lugar e você percebe-se completo. Não importa se aquela pessoa faz algo que você supõe que ela tem mais dinheiro, que você acredite que ela tem mais felicidade, porque você se encontrou. Você encontrou sua aptidão natural, chamada eudaimonia por Sócrates, e está atendendo a sua missão, atendendo ao seu ministério do Cristo aqui na Terra. Então ele diz isso: encontrando a sua aptidão natural, o trabalho nada terá de árido e a vida se escoa mais facilmente. Esse escoar, para mim, é de uma inteligência tão grande, porque só recentemente a ciência, a psiquiatria descobriu que felicidade é um sinônimo de que quando você percebe que a vida passa e você não está percebendo ou desejando que ela passe. Se tem alguém desejando que essa palestra acabe logo, que ela... você está infeliz vendo ela. Mas se você está percebendo que já passou 40 minutos desde as 8 horas que nós estamos aqui já conversando, nossa, mas já 40 minutos eu não percebi, você está num escoamento da vida. Você está sendo feliz. Você está em flow, como dizem os norte-americanos. Você está fluindo. E a sua vida não está sendo contada de minuto em minuto, olhando para o relógio como se o relógio regesse ou marcasse a hora para trazer o dia feliz. Você está, então, tentando buscar a tua felicidade, ou um caminho, ou um comportamento, já que a doutrina está aqui para nos ajudar no que fazer, já que eu me tornei espírita, para eu conhecer aquilo que me traz alegria, aquilo que me traz satisfação, aquilo que me traz felicidade. E não é olhando no relógio, pelo contrário, era desejando que ele parasse e eternizasse aquele momento tão gostoso de viver como esse agora. É estar de corpo e espírito presente nesse momento. Como eu estou aqui agora e não quero estar em outro lugar, eu não desejo estar em outro lugar. E somente quando acabar aqui, que eu vou me alegrar num outro evento, num outro pensamento, numa outra oportunidade. Mas cada minuto da vida vivida com todo o seu valor, com toda a sua possibilidade de infinitas situações que ela pode me oferecer, é viver a minha eudaimonia, é me encontrar. E eu gosto tanto de ser dentista, eu gosto tanto de ser palestrante espírita, não qualquer palestrante. Eu gosto tanto de falar em nome de Jesus. Eu me encontrei, acredito. Se tiver alguma coisa que eu gosto mais, eu vou atrás disso. E eu não terei nenhuma vergonha ou problema em dizer para vocês que eu encontrei algo melhor e que eu me despeço agora para seguir o meu caminho de um outro modo. Mas, por enquanto, isso é o que me dá alegria. É isso que eu quero me aperfeiçoar. É nisso que eu quero cada vez ser melhor como dentista, como amigo, como um músico, como um palestrante. Porque eu estou buscando a minha excelência, eu estou buscando a minha satisfação. Mas saiba que isso só não basta, porque teve um outro pensador na história, e esse marcou o tempo como antes e depois dele, e nós estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem foi perguntado: Senhor, o que quer que eu faça? Porque parecia que só Aristóteles não estava suficientemente pleno, e ele nos trouxe a resposta: faça tudo o que puder, não por si mesmo. Não pense na própria satisfação, no próprio lucro, no próprio bem-estar, na própria eudaimonia. Faça tudo isso por você e pelo outro. Dedique a sua vida ao próximo e também a si mesmo. Ou seja, se você é bom com criança, faça a sua vida com criança ser feliz e valer a pena, mas doe-se no melhor que você puder.
Se você gosta de ser professor, seja o melhor professor que você pode, mas receba o seu salário como uma recompensa. Mas não se limite a isso, transcenda a isso. Faça o que você puder de melhor para ser feliz com a sua eudaimonia, atendendo à humanidade. E somente assim você conseguirá atender ao pedido da nossa doutrina, do nosso Cristo. Fazer a sua aptidão, mas atender o uso dessa aptidão em prol da humanidade. Melhorar cada dia em prol da humanidade. E a humanidade não dá para ser o mundo inteiro. Eu não vou ter relacionamento com 1% das pessoas do mundo. Mas algumas pessoas foram colocadas próximas de mim. Minha família, meu pai, meu irmão, meus amigos, minhas amigas, meu filho Henrique. E por eles eu vou fazer a minha eudaimonia ser o mais recompensadora possível. Usar o meu talento em prol dessas pessoas e de mim também. Amar o próximo como também a si mesmo. Não é amar o próximo e esqueça de si mesmo. É amar o próximo e ame também a si. Se máscaras de oxigênio caírem em caso de despressurização, o que você faz? Põe primeiro no outro, primeiro em você. Primeiro em você, para que você esteja bem, consciente, e aí possa atender uma criança, um idoso, alguém que dependa de você. Mas somente assim conseguiremos ser mais plenos, mais verdadeiros. A resposta continua do Livro dos Espíritos. Nada tem diário, tua vida se escoa, ela passa num flow. Ele lhe suporta as dificuldades com tanto mais paciência e resignação, quanto trabalha com a finalidade da felicidade mais sólida e mais durável que o aguarda. Então vejam, meus amigos, vejam que é verdadeiro o que os Espíritos estão dizendo. Eles estão pedindo para nós, o que você gosta de fazer? Ninguém está te obrigando. E papais e mamães, um recado para vocês, e inclusive para mim que sou papai. Se eu não pude ser médico, se eu não pude ser músico, eu posso orientar meus filhos que atentem àquilo que o papai tanto gostava. Mas a felicidade minha não pode ser a felicidade dele, ou obrigá-lo a ser feliz com aquilo que eu quero que ele seja. Ele tem a eudaimonia dele, ele tem o ministério de Deus dentro dele. Ele pode e deve ser orientado por você, mas nunca exigido ou obrigado que você faça aquilo que você acha que é o melhor para ele. Porque ninguém sabe nem o que é melhor para si mesmo. Como vamos saber o que é melhor para o outro? Esse filho que você tem não é seu, é um Espírito de Deus emprestado a todos nós, para talvez amar alguém como a nós mesmos, mas principalmente para cuidar, orientá-lo e deixar que ele desabroche. Quem sabe você está esperando goiabeiras de uma laranjeira? Quem sabe você está esperando perfume de uma samambaia, em vez de esperar perfume de uma rosa? Mas todos nós, entendendo isso, vamos saber nosso lugar e saber o lugar de cada um que foi colocado em nossa vida. É claro que eu vou buscar a felicidade do meu filho e a felicidade de que eu tenho uma certa noção, eu vou tentar orientá-lo, mas se ele seguir por um caminho que eu não acho proveito, eu vou me limitar em mostrar as estatísticas, em mostrar que essa profissão pode dar em algo que ele não gostaria, em mostrar o que pode, na maior ou menor probabilidade, acontecer. Mas se ele falar, pai, dá minha parte da herança como filho pródigo, eu quero ir embora, eu farei como pai, representado aqui Deus, pela parábola de Jesus. Toma, meu filho, aqui está. Vá seguir seu caminho. E se um dia não der certo e você precisar, e papai tiver forças, estarei aqui te esperando. A porta, não é que ela estará sempre aberta, ela nunca será fechada para você, que é meu filho nesta encarnação, e que eu deposito toda a esperança da minha felicidade em você, fazendo de você o que você quiser ser. Então, espíritas, o que devemos fazer para sermos mais felizes? Devemos encontrar nossa aptidão natural, buscar nosso talento, buscar aquilo que essa encarnação está dizendo para eu fazer. Perceba-se muitas vezes a felicidade não te bate à porta, deixando óbvio que ela quer que você siga por um caminho, mas você, teimoso, renitente, quer enfrentar um caminho completamente diferente, não conseguirá ser feliz, segundo a resposta de Aristóteles, segundo a resposta de Jesus, segundo a resposta da doutrina dos Espíritos. E se você conseguir encontrar a sua daimonia e levar isso à excelência, passar a vida se aprimorando, passar a vida se lapidando, passar a vida buscando a felicidade dessa conquista,
você estará atendendo a uma necessidade espiritual. Você está atendendo a uma moral do seu espírito, a um dom que você vai levar com você, e não atendendo a práticas materiais. E isso faz com que você encontre a sua felicidade, ou tenha grande chance de encontrar no lugar certo. Mas, infelizmente, meus amigos, o que eu vejo por aí, de pessoas dizendo cada coisa na religião, cada pensamento equivocado, faz com que as pessoas pareçam como um homem cego, dentro de um quarto escuro, procurando por um chapéu preto que não está lá dentro. Não sejamos essas pessoas perdidas, desesperadas, buscando no happy hour, buscando no álcool, buscando na droga, buscando na satisfação do corpo, alguma satisfação, porque ela não pode nos dar satisfação. Isso são como pesos que nos afundam mais ainda. Nós não estamos aqui querendo dizer que nós não podemos lutar por uma casa bonita, por um carro bonito, por aprender aquele instrumento que gostamos, mas faça isso atendendo à felicidade do teu espírito e não à felicidade do teu corpo, porque ele é viciante, ele é perigoso, ele é sedutor e vai nos enganar. Mas o seu espírito é quem comanda, o seu espírito é quem determina. E as dificuldades, quando virão, não tem problema. Elas são obstáculos que vão nos tornar mais felizes e fazer com que nós possamos caminhar com mais força, com mais dedicação nesse propósito. E se você está imbuído, determinado, nada vai te parar. E você vai ter muito mais razões para ser feliz. A felicidade durável é essa felicidade que você encontra naquilo que você sabe e gosta de fazer. E lapidando-se cada vez mais, vai encontrar que você possa ser mais e mais a cada dia. Eu recebi uma pergunta, pessoal, que me foi feita neste grupo, que me foi passada por 2 jovens, acredito, algumas pessoas que me perguntaram, e eu vou respondê-las aqui, estão conectados conosco, e que se você quiser me enviar perguntas aqui nos nossos comentários, o Leno está atento e coloca essa questão para a gente. O fato de saber um pouco sobre a doutrina faz com que veja as situações de outra forma. Verdade, isso é muito importante. Faz mesmo nós enxergarmos a vida de outro modo. E ela me modificou muito. Se a situação é comigo, analiso e até entendo. Mas com os outros, quando tento explicar ou ajudar, nem sempre aceitam. É verdade, minha irmã. Complicado isso, né? Como fazer isso de forma que não pareça arrogante? Sei também que não tenho a moral necessária, mas tento. Bom, a moral necessária ninguém tem, tá bom? Então, só Cristo talvez tivesse condição de responder essa pergunta. Mas ele deixou incumbido as nossas obrigações educar e tentar entender nossas crianças, nossos jovens. Então, quando uma pessoa te pergunta uma coisa, primeiro você precisa saber se ela está disposta a mudar. Eu, às vezes, fazendo atendimento fraterno, aqui em Bauru, percebo que certas pessoas chegam perto de mim e não querem ser ajudadas. Elas só querem reclamar das dificuldades e dores que ela tem. Elas disputam qual dor é maior, sendo que elas querem vencer sempre. Elas disputam e elas se regozijam em dizer que elas passaram tantos dias no hospital, que a vida dela está assim, e quando estava parecendo que ia melhorar, ia piora. Ela não quer ser ajudada, porque você percebe que você oferece uma ajuda, por exemplo, você já procurou um médico? Ah, os médicos só nos dão remédios, só querem nos viciar, não servem para nada. Você procurou uma religião? Religião, só querem dinheiro, só querem me enganar. Você tentou falar com alguém da família? Então não há solução para você. Ao passo que essas 3 possibilidades, um coração não ocioso, com boa fé e sem a saciedade, ele sabe encontrar ajuda onde quer que esteja. Se você quiser ser ajudado, na verdade você nem precisaria de perguntar para ninguém. Você encontraria isso nas suas preces. Mas meu irmão que fez essa pergunta, ou minha irmã, se você está com vontade de ajudar alguém, faça como a Emmanuel nos explicou. Ao caminhar por um pântano, encontra alguém atolado, ofereça ajuda. Ofereça a sua mão. Se ele disser, não, a minha mão não é digna de segurar, eu sou muito problemático, estou aqui atolado, que é o meu lugar. Não, meu irmão, não é o seu lugar, não. Segura esse pedaço de corda aqui. Não, eu não alcanço, é muito pesado, você não vai conseguir. Então segura esse pedaço de bambu, segura, eu te retiro. Não posso. Bom, se você não quer, fique com Deus, desejo-lhe sorte e siga seu caminho.
Infelizmente, eu me faço aqui as palavras de Jesus quando encontra Públio Lentulus, quando ele diz, está no teu querer. Quando Jesus diz a Públio Lentulus, está no teu querer, seguir-me agora. Ou então pode aguardar alguns milênios. Mas todos vocês serão filhos de Deus. Todos vocês serão espíritos evoluídos. E seja pela dor, seja pelo amor, nós caminharemos. Muito melhor, como disse Chico Xavier, evoluir perdendo o líquido da transpiração e não das lágrimas. Líquidos doídos da dor, do arrependimento, ou do sangue, da doença, que muitas vezes vem porque não temos mais outra opção de como nos ajudar, e os bons espíritos acham melhor por isso. Então, se você está com vontade de ajudar alguém, primeiro pergunte se a pessoa quer ser ajudada. Ninguém pode modificar ninguém, você só pode modificar a si mesmo. E você pode dar exemplos da sua vida, ser feliz, para que ele caia em si. Mas se ele quiser ser ajudado, busque tirá-lo da ociosidade, tirá-lo da falta de perspectiva no futuro, da falta de fé, de que a vida vai mudar, de que ele é capaz. E mostre para ele que tentar ter satisfação somente nas coisas materiais só vão nos viciar mais e mais. E aqui, houve uma outra pergunta. A pessoa que conhece o Espiritismo, em que momento, ou existe algum meio para que ela tenha um insight para a verdadeira mudança e execução da reforma íntima? Com relação ao tempo, aqui já é uma orientação da Claudinha. Então, como que podemos perceber quando é que nós vamos ter o insight da reforma íntima? Isso vai depender de cada um. Você foi tocado por alguma história, por alguma pessoa que morreu na sua vida, por alguma mudança de um nascimento de um filho? Você nem precisou da doutrina espírita para mudar. A mudança é algo íntimo. A reforma íntima é algo que vai se construindo passo a passo. Mas quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, segundo Emmanuel. Se você não está trabalhando, não há trabalho para você. Você não melhora, você não se lapida. Então esse insight não tem hora certa para acontecer. Porque Kardec perguntou, quantas encarnações nós precisamos para atingir a perfeição? Ele fala praticamente infinitas. E quantas precisarem serão oferecidas ao homem para que ele se lapide, nunca seja enviado ao sofrimento eterno, ao inferno eterno, mas ele possa ter condições de lapidar-se sempre que necessário. Então esse insight pode ter acontecido você na leitura do Paulo Estevão. Esse insight pode ter acontecido quando você viu uma criança recém-nascida nos seus braços, a quem você pode chamar de meu filho. Esse insight pode acontecer quando você viu a história de Chico Xavier, de Madre Teresa. Essa mudança pode acontecer quando você menos esperar, mas você tem que lutar, tem que procurar por ela. A doutrina espírita me transformou quando eu percebi que este era o caminho, mas ela demorou para eu ser encontrado. Eu demorei para encontrá-la, eu nasci católico e busquei no catolicismo uma felicidade que me saciou por algum tempo, mas depois de um pouco eu não consegui mais. E as perguntas que fazia aos meus amigos padres, aos meus pastores amigos, que tenho muitos evangélicos na família, as respostas me pareciam confusas, me pareciam pouco significativas, até que eu tive contato com o Richard Simonetti, e ele me mostrou um caminho, ele me mostrou a realidade que era trazida pelo Livro dos Espíritos, ele me mostrou a coerência de Jesus, o bom senso de Allan Kardec, e isso me transformou, ou começou em mim uma transformação e me tocou. E dali para frente, eu não consegui mais parar. E quem sabe encontrei a minha eudaimonia, que seria talvez falar aqui para vocês em nome de Jesus, e eu vi que um coração se acalmou, que uma pessoa se alegrou e não pensou mais em suicídio, como ouvi isso de uma irmã, a Elda, e de algumas outras pessoas, que me marcaram profundamente quando disseram que uma palestra, ou que o meu jeito de falar, fez elas pensarem melhor, fez elas serem mais felizes. Isso para mim é minha eudaimonia, isso é o que eu vou buscar, a minha excelência o tempo todo. E quero amanhã fazer uma palestra melhor do que a que fiz hoje, e desejo que a palestra de hoje tenha sido melhor do que o estudo que fiz ontem com o grupo Caritas lá no Paulo Estevão, sobre o livro Paulo Estevão. Então, qual é a sua eudaimonia? Eu que quero te devolver essa pergunta, como Sócrates na técnica maêutica, que respondia uma pergunta com outra pergunta. Me tornei espírita, o que faço agora? O que você gosta de fazer?
O que lhe dá prazer na vida de fazer que não seja só atender às necessidades do corpo físico? Encontra isso e leva isso à excelência. Leva isso mais e mais, mas saiba que isso só não basta. Você vai precisar também encontrar o motivo a quem fazer. E você tem que encontrar alguém para você chamar de meu amor. Pode ser um filho, pode ser uma esposa, pode ser o pai ou a mãe, pode ser um amigo. Qualquer um que mereça e que todos merecemos, mas que você tenha capacidade de doar-se. Mais importante, talvez, a ela do que a si mesmo. Mas entregar a sua vida, a sua dedicação como um ser melhor a essa pessoa, a essas pessoas. E quanto mais formos estendendo isso para a humanidade, mais seremos felizes. Porque se todas as crianças do mundo eu sentisse por elas o amor que sinto pelo Henrique e fizesse qualquer dessas crianças sorrirem, é como se meu menino estivesse sorrindo. Isso me dá uma felicidade que transpõe-me a situações que eu nunca imaginava conseguir encontrar. E eu preciso dizer para vocês, pessoal, que se você estava esperando essa palestra acabar para fazer outra coisa, pode se alegrar, a palestra acabou. Mas cuidado, se você não vai para fazer outra coisa e ficar com vontade de ir embora de lá também. Presta atenção se a sua vida está sendo feliz somente na segunda-feira, quando acaba o seu trabalho, portanto, segunda às 18 horas. Ou então na sexta-feira, quando acaba a semana, para você fazer logo o seu happy hour. Ou a tua vida está sendo feliz quando acaba o mês e vai chegar logo o fim do mês para chegar o outro salário. Ou você fica esperando o ano acabar para chegar logo o Réveillon, as férias e a promessa de um futuro melhor o ano que vem. Será que você não está esperando a vida para acabar? E se você está desejando assim, eu vou te dizer, ela acabará. Mais cedo do que você imagina. Quem sabe felicidade é o oposto disso. É quando você quer que a palestra não acabe. É quando você quer que o filme não acabe. É quando eu, que represento, que embarquei no planeta Terra, e ela já deu 44 voltas em torno do Sol, e eu estou muito divertido nesse carrossel de Deus, eu digo, eu não queria que ela acabasse. Eu nem pude contar direito as 44 voltas. Parece que ela deu só 4 voltas até hoje. Eu tenho 4 anos de idade, porque me sinto como um espírito de criança, de menino, querendo conhecer mais e mais a vida. Mas quando Deus bateu o sinal de casa e eu tiver que voltar e deixar meu uniforme, eu quero voltar para casa e ouvir dos meus anjos da guarda, do meu amigo, parabéns, Tato, você voltou melhor, porque lutei por uma vida melhor espiritualmente. Lutei para fazer uma vida mais gostosa para mim e para as pessoas que eu amo, e que eu tento estender esse leque mais e mais. Tenho certeza que quando você entra numa padaria e busca uma torta de morango, é porque você quer sentir gosto de morango, representado numa torta. E eu sei que quando você ganha uma vida, ou mais uma encarnação de Deus, é que você ganha mais uma oportunidade, e você quer sentir gosto de felicidade. Eu sei que muita torta de morango é muito ruim, não tem nenhum gostinho de morango. Como eu sei também que tem muita vida ruim e amarga, que não tem nenhum gostinho de felicidade. Mas saiba que você pode mudar isso, você pode transformar uma torta numa torta mais gostosa, como a sua vida, numa vida mais digna de viver. Só depende de você. Se você quiser isso, você pode mudar. Se você não quiser, você pode aguardar alguns milênios, mas que não seja um convite da dor que lhe faça seguir o seu caminho, e sim um convite do amor, que você pode ser feliz agora, buscando nessa encarnação o seu talento, sua aptidão natural, sua daimonia, levar isso à excelência e dedicar isso ao mundo todo. Meus amados, era isso que eu queria falar para vocês, era isso que eu desejava, e querendo participar, fazer alguma pergunta, José Augusto, meus amados, estou à disposição de vocês para a gente conversar. Opa, tem uma pergunta aqui da Cláudia Toledo. Ó, meu amigão, tá aí. A Claudinha perguntou assim, ó, como reconhecer esse lugar e esse ministério? Tendo eu pregado o amor de Jesus nos últimos anos, hoje tenho ouvido e já não sei se fiz certo a Bíblia. Sempre foi o livro em que busquei parâmetro para a vida. Sou evangélica. Claudinha, você tem que sentir no seu coração. Você não pode permitir que um ensinamento se cristalize em você, porque nenhum ensinamento dado no planeta Terra é suficiente para a gente falar, já aprendi.
Mesmo que o ensinamento tenha sido dado por Jesus Cristo, ele não consegue, nós ainda não conseguimos interpretar o que o Cristo quer dizer. Eu tenho muitos amigos que eram evangélicos e tornaram-se espíritas. Se você está numa live espírita, Claudinha, pense conosco. Você acredita realmente que Deus mande um filho para o inferno eterno? Você tem mais de um filho, Claudinha? Se eu te pedisse, escolhe um dos teus filhos ou das filhas, escolhe um, viver com você no paraíso para sempre, enquanto os outros todos vão para o inferno. Você consegue fazer isso? Você seria feliz sabendo que você está no paraíso e outros que você amam por serem de outra religião ou por terem escolhido o caminho errado estão no inferno? O inferno não existe, o inferno não é um lugar geográfico, o inferno é a minha condição espiritual. Então você me pergunta, como reconhecer esse ministério? Conhecendo que é hora de mudar, se você achar que é hora de mudar, que é hora de trabalhar mais. Se você falar, não, eu estou aqui, mas sou evangélica, não vou mudar não. Então ajude na igreja evangélica como você puder, teus irmãos, ajude a reencarnação, mas é sincero o que você está dizendo? A reencarnação realmente não faz nenhum sentido para você? Não te melhora em nada imaginar que Deus não lhe punirá e que por mais estuprador e violento e mau que um homem foi, Deus saberá corrigi-lo e dará chance para que ele se corrija e seja um dia feliz? Ele não tem direito de se arrepender depois da própria morte? Então, para mim, é claro, encontrar o que você gosta, e se é a igreja evangélica, se é a igreja católica, se é ser ateu, se é buscar na ciência, nos livros de Einstein, de Stephen Hawking, busque lá. Mas sirva o máximo que você puder à humanidade, sendo sincera com você mesmo. E acredito que você vai conseguir, ok? Obrigado, Claudinha, da sua audiência, de estar aqui com a gente. Se responder uma coisa, à altura, fico muito feliz. Se não pode reperguntar, a gente vai participando. E tem 2 amigos aqui comigo que sabem muito mais que eu, são só generosos, deixando eu falar, porque me convidaram, né? É que a noite é sua, Tato. Nós agradecemos aí. Se não tiver mais perguntas... Tem uma pergunta aqui que chegou para mim. Então, claro. Posso fazer? Tá? Claro, à vontade. Sou espírita. O que faço agora se meus filhos não querem me acompanhar na doutrina? Legal, excelente pergunta. Excelente, que obrigado a oportunidade de respondê-la. Minha irmã, uma vez o Chico Xavier falou assim, recebeu a visita de um homem e ele falou, Chico, eu vim aqui falar do meu filho para você, não sei mais o que faço. Eu não sei, esse menino não quer me obedecer, não quer me acompanhar, só quer sair com lugar com os amigos. E o Chico, deixa eu só lhe perguntar uma coisa. Quantos anos tem seu filho? Ele falou, ele tem 20 anos. Aí o Chico falou, meu filho, mas então agora ele tem que seguir a vida dele mesmo. Então a pergunta é essa, quantos anos tem seu filho? Não precisa me responder, eu vou lhe dar. Se eles forem crianças e não quiserem lhe acompanhar, eu perguntaria, se eles não quiserem escovar os dentes, tudo bem para você? Se eles não quiserem ir mais na escola, tudo bem? Então, uma criança que nasce dentro de um lar espírita, ele sabia muito bem que quando ele iria reencarnar, o papai e a mamãe o levariam na igreja evangélica ou no centro espírita. Ele levaria possivelmente no centro espírita, o meu pai e minha mãe são espíritas, ou pelo menos meu pai é espírita, a minha mamãe é espírita. Então você, enquanto ele é uma criança, tem obrigação de falar, não, filhinho, nós temos que ir. Isso faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa prática. Quando você for maior de idade, independente economicamente do papai e da mamãe, você segue seu caminho. Mas ele pediu que você, sabendo ele que espírito era, como todos nós ainda muito atrapalhados, poderia falar, eu vou encarnar. E se minha mãe e meu pai não quiserem me levar no centro? Bom, eu confio que eles vão me levar. Eu vou passar pelo esquecimento do passado. Mas eu imagino que a minha mãe não vai me obedecer, né? Eu vou ser uma criança e ele vai me levar no centro espírita na evangelização. Então, eu acho que você tem as rédeas enquanto é uma criança. Veja o que Kardec perguntou sabiamente. Por que um espírito passa pelo estado de infância outra vez numa outra encarnação? Sendo que às vezes esse espírito já era um homem evoluído. Por exemplo, que o Einstein vai reencarnar. Por exemplo, que um homem como Stephen Hawking, como Isaac Newton, Galileu Galilei vai reencarnar. Ele vai ter que passar pela infância dele outra vez. Vai ter que passar. E por que, Kardec perguntou? Veja a resposta. Nessa fase da infância, o espírito ali encarnado, o imortal, é mais suscetível à possibilidade de ser
domado nas suas más inclinações, estimulado na sua moral. Se ele conseguir, portanto, nessa fase, ajudar a estimular as partes boas e domar, abafar as partes ruins, esse espírito, quando tornar-se adulto, terá maior chance de ser um espírito do bem, uma pessoa de bem. Então, estão incumbidos da educação aqueles que estão de acordo com a possibilidade de cuidar dessas crianças pequenas. E não precisa ser um filho, pode ser um filho do esposo, portanto um enteado, pode ser um sobrinho, pode ser um neto que está sendo criado pela avó. Você está incumbida da educação. Então, o seu filho não quer ir, se ele for maior de idade, agora não dá mais tempo, eu lamento. Mas se ele for menor de idade, ele tem que te acompanhar, como tem que ir na escola, como tem que seguir as regras de casa, e assim você o ajudará. Mesmo contrariado, ele precisa fazer o que lhe é obrigação, e educação parte do papai e da mamãe. E não abra mão disso, porque no Evangelho segundo o Espiritismo diz que Deus perguntará a todo filho, filho, o que fizestes do filho que eu confiei à vossa guarda? Eu não quero ter uma decepção e não saber o que responder ao nosso pai quando me for feita essa pergunta. Que turma boa, cada pergunta boa que vocês fazem, pessoal. Tem mais uma aqui que chegou no meu celular. Claro, vamos lá. Vamos lá, essa aqui é profunda. Cada escolha, uma renúncia. Geralmente, as renúncias geram angústias que geram arrependimento e culpa. Como conviver com escolhas sem culpas? Linda pergunta. Meu Deus, que pergunta profunda e filosófica. Eu gosto dessa frase, é do Charlie Brown. Cada escolha é uma renúncia à vida, estou lutando para me recompor. Veja que interessante. Cada escolha é uma renúncia, isto é a vida, diz Chorão. Eu, porém, vos digo, Chorão, cada escolha 1 milhão de renúncias, isto é a lei de liberdade. A angústia lhe acompanhará, diz Sócrates. Então, quem fez essa pergunta, eu digo, bem-vindo ao mundo dos angustiados. Eu também sinto exatamente isso. Quando eu escolhi uma mulher para me casar, eu abri mão de todas as outras. Quando eu escolhi uma religião, eu abri mão de todas as outras. Quando eu escolhi uma profissão, eu abri mão. Por isso a importância em ouvir o que você gosta, o seu talento, aquilo que você tem como aptidão, como eudaimonia. E a angústia que vai tentar vir, você combatê-la com o seu raciocínio. Ora, então eu deveria deixar de fazer isso para fazer aquilo? Então, se é a minha felicidade, eu vou deixar. E deixe. E nunca é tarde para começar ou para recomeçar uma coisa. O que você não pode é ser ouvido pelos obsessores e ser, realmente, eu devia ter escolhido tal coisa, eu sou um frustrado, e ficar atendendo a uma realidade que não é. Quando na parábola do filho pródigo, o pai permite que o filho mais moço vá, foi perguntado ao pai, Jesus contando aquilo, era como se eu contasse para vocês assim, o meu filho de 9 anos pediu para eu sair de casa, que ela queria ficar em casa e não queria que eu ficasse lá, ele queria ter liberdade para jogar videogame, acordar e dormir a hora que ele quisesse. E vocês ouvindo eu contar essa história, eu falaram assim, o que você fez? Você deu uma dura nele? Você pôs ele de castigo? Eu falasse assim, não, eu saí. Você saiu de casa? Saí. O que eu quero dizer? O choque que aqueles agricultores, aqueles camponeses ouviram de Jesus, quando o filho caçula pediu parte da herança de um patriarca encarnado, vivo, era para o patriarca ter dado uma bolacha no menino, não é uma bolacha recheada, não, era um tapa na cara, e aquele menino era capaz de ter sido apedrejado pela aldeia, porque foi um desacato à autoridade do patriarca, ele não podia fazer isso. Mas Jesus, mostrando e representando Deus como esse patriarca, dá o direito. Pode ir, filho. Pode ir, a hora que você quebrar a cara, você volta, papai está te esperando. Para mim, fica claro uma lição. Se o meu filho falar, papai, eu quero ser hippie, eu não quero mais estudar. Não que ser hippie seja sinal de infelicidade. É o que eu acho que para ele não gostaria. Ô papai, eu quero parar de estudar, eu vou estudar só até onde o senhor me mandar, por obrigação, depois eu vou parar. Eu vou tentar convencê-lo, filho, tem certeza? Olha isso aqui. Mas se ele quiser porque quiser, eu vou falar, tá bom, filho, então pode fazer. Porque se eu agisse o contrário, eu falasse, não, você vai ser dentista como o papai, você vai ser médico, eu obrigo que você fosse, e o obrigasse, e ele se tornasse um médico, ele me obedecesse, e um dia um cliente deixa ele frustrado, uma morte de um paciente que ele não conseguiu salvar, e ele chegasse todo aborrecido em casa, ele poderia me culpar. Tá vendo? É culpa sua.
Porque foi o senhor que me obrigou a ser dentista ou médico. Eu nem queria ser isso. Eu queria ter uma vida de tranquilidade, eu nem queria estudar, eu queria fazer tal coisa. Eu estaria muito mais feliz quando não estaria. Ele teria a mesma angústia, minha irmã ou meu irmão que fez essa pergunta, porque ele escolheu um caminho e abriu mão de outro. Mas sendo eu o responsável por obrigá-lo a escolher aquele caminho, ele poderia falar, puxa, meu pai me obrigou, aí olha o que deu. Então falou, não, filhinho, papai te orientou, quer escolher, escolhe. E você é o responsável. Mas lembra, pessoal, que todos nós erramos na escolha, e isso não tem um problema. Vocês só são o que são hoje porque entenderam que fizeram escolhas certas e erradas ao longo da existência. Eu posso ter escolhido errado, mas naquele momento que eu escolhi, eu estava achando que era a melhor escolha. E não vou me punir por isso. Hoje eu escolheria diferente, mas só sei escolher melhor porque errei e aprendi com a dor. Pois não, querido, ouviu alguém perguntar? Eu não vou poder sair agora. Ah, sim, quer encerrar a live, é isso? Desculpe. Então teve uma pergunta aqui da Cláudia Rocha, que acho que o Leandro pôs na tela. Quer colocar, Lê? Pode continuar. Ah, tá bem, tá bem. Tem uma pergunta que a Claudinha foi, acho que o Leandro pôs, se o Leandro puder pôr de novo. Apesar que chegou uma outra aqui da Elda, eu vou me adiantar. A Elda é uma parceiraça, uma irmã. Bom, só porque eu já falei da Elda, pode deixar ler a da Claudinha aí, eu já troco. Ó. Como agir quando sendo espírita e ser rejeitada por uma filha? A primeira filha é muito desejada, educada, com muito amor. Fui pai e mãe dela, suponho a Elda foi papai e mamãe. Eu sinto isso como uma oportunidade de resgate. Excelente, Elda. Já começou a responder a própria pergunta. E vou tendo paciência, mesmo sofrendo, estou no caminho certo? Sim, está no caminho certo. Eu acho que o pai, numa briga com o filho, ele está fadado a perder a briga. Porque se ele brigar, o pai não consegue bater as costas, bater a porta e sair de costas. O filho consegue, sem remorso. A posição de estar encarnado como filho é privilegiada em relação a uma discussão, a um bate-boca com um pai e uma mãe. Então, Elda, você que foi pai e mãe dessa menina, pode ser que ela seja um adversário de longa data. E você pediu para encarnar como mamãe dela, e Deus lhe concedeu. Então aguente, minha irmã, tenha paciência. Mas não é desistir. Ter paciência não é falar, tá bom, então lava as minhas mãos, vai cuidar da tua vida, menina. E tomara que você aprenda a lição. Não, esteja sempre pronta. Não permita que ela erre, não permita que ela faça com você coisas equivocadas e erradas. Mas esteja sempre pronta a perdoar, a ter paciência, a aceitá-la, a compreender. Uma hora ou outra vem a confirmação do erro. Uma hora ou outra vem a confirmação da escolha errada. E todos nós que somos espíritos ainda estamos buscando essa escolha, vamos errar, não tem jeito. Mas então, olha, que bom que você está com esse pensamento. Se sua filha te rejeita, pode ser que você a tenha rejeitado e está só um resgate. E se você errar, você erra por não ter paciência, por ter resignação, por não ter amor e vontade de ajudá-la. Mas sempre busque uma brechazinha, onde que você pode tocá-la no coração. Ela é boa com moda, pede para ela te ajudar a escolher um vestido para a festa. Ela é boa com comida, pede para ela te orientar, te ensinar a fazer aquele prato que ela faz. Pede para ajudar a mamãe, mostre submissa, mostre-se aluna, mostre-se aprendiz dela. E se ela pisar em você, receba isso com gratidão e continue lutando, minha irmã. Não desista, esse é o caminho. Paciência, resignação e coragem, ok? Olha lá, Claudinha Rocha. Ah, o Leandro pôs na tela. Obrigado, Lê. Ô, Tato, a da Cláudia já foi respondida já. Viu? Ah, tá, ela comentou aqui. Tá bem, tá joia. Tem mais algumas coisas aqui, ó. Aqui, ó, essa mesmo, da Luciana. Como auxiliar um filho especial para o futuro? Pois o mesmo depende bastante dos pais. Muito bom, Lu. O que a ciência nos oferece para ajudar? O que os médicos dizem? Vamos perguntar para eles. Um filho especial precisa de cuidado redobrado? Vamos ajudá-lo. Tem escolas que, por exemplo, as crianças com síndrome de Down, não sei se é esse tipo de especial, mas vamos levá-los lá, vamos tentar lapidar, vamos depositar confiança a eles dentro do que não possa os prejudicar e nem fazê-los prejudicar a alguém. Mas muitas crianças com certas síndromes foram muito além do que se imaginava. Então vamos confiar aos médicos, aos psiquiatras, à religião, à nossa boa vontade. Então, qualquer filho de Deus, esteja encarnado em qualquer corpo saudável ou com alguma deficiência, é um filho que está buscando lutar. E o seu espírito
que está o seu filho encarnado nesse espírito, que é encarnado neste corpo, que tem alguma síndrome, alguma deficiência, um corpo especial, pode ser muito mais inteligente do que nós. Imagina que eu vou tocar um piano num concerto e toco lá num piano maravilhoso. Nossa, dou um show. E aí eu chego na casa de alguém, por exemplo, do Zé Augusto, e ele fala para mim, tá, tem um piano aqui, toca aqui para minha família. Tá bom, eu vou tocar com o maior carinho, mas o piano tá todo desafinado, tá com as notas quebradas. Sai uma coisa fina. Ele fica, nossa, eu achava que esse cara tocava bem, meu. Não é, eu toco igualzinho, mas o veículo que eu estou usando não me permite. Eu sou o pianista. O meu corpo é o piano. Eu sou a pessoa que está encarnada ali. O seu filho pode ter exigido ou pedido essa dificuldade para que quando ele se libertar dessa encarnação desse corpo, ele vai ter progredido muito mais rápido do que a gente imagina que ele progrediria se tivesse num corpo dito normal. Então, nenhum motivo, nenhuma situação é digna de desistência. Todos os filhos foram confiados a Deus e nenhuma, na frase de Chico Xavier, na reencarnação ninguém erra de endereço. Ao reencarnar, somos espíritos que escolhemos o corpo, escolhemos a família, somos escolhidos e aceitos e vamos buscar nos melhorar o tempo todo. Mamães e pais de crianças especiais, lutem com eles até a sua morte, o seu desencarne. É hora que isso acontecer, entregue esse cuidado às mãos de Deus e Deus saberá quem vai estar na hora de ajudá-lo. Muito bom, Tato. Acho que a noite foi muito especial. E vou dizer, não, pelo menos eu creio que a maioria, eu acho que todos, não viram a hora passar. Olha que beleza. Ah, que legal, que legal. Que bom, Lu, você falar isso. Fico muito feliz. É uma alegria, viu, Tato? Acho que nós ficamos muito felizes, né, pela sua presença, por estar aqui para nós engrandecendo aí, né, a nossa Semana Espírita aí da nossa querida Uzi e da nossa casa, né? Porque hoje a anfitriã da Semana Espírita foi o Centro Espírita Natalício de Jesus. Então, Natalício de Jesus. Alegria, tá? De Guararema. Então, porque a Semana Espírita, antes era uma semana, hoje é a Semana Espírita de Jacareí e região. Porque que legal. Não só Jacareí, mas 4 municípios aí que estão unidos aí dentro desse esforço contínuo da divulgação da nossa querida doutrina espírita. Isso mesmo. Então, parabéns, pessoal. A gente quer agradecer a você. Vou passar aí, então. Se tem alguma consideração a mais, Tato? Só terminar tietando vocês aqui, agradecendo o carinho, a boa vontade, como a Claudinha foi carinhosa comigo. Às vezes eu demoro muito para responder as perguntas, me chegam muitas perguntas e ela foi tão carinhosa em organizar o dia. Então, obrigado, Claudinha, obrigado a você, Luiz, obrigado, José Augusto, meus grandes amigos que me convidaram. Estou sempre à disposição, pessoal, de estar com vocês, preferencialmente presencialmente, mas grato também a essa possibilidade de internet, de estar aqui com vocês. Um beijão a todos dessa semana. Jesus abençoe a vida de vocês e continue trabalhando e buscando. A vida é muito gostosa de ser feliz, para ser vivida. Realmente. Aí, a amiga Beth, de Salesópolis, aí, ó, colocando um parabéns aí. Que legal, um abraço ao centro. Obrigado, Beth, obrigado, minha irmã, fica com Deus. Então, a gente quer agradecer, Tato, né? Agradecer a todos aí. A Cláudia é a secretária da nossa casa lá, ela que agenda tudo, que corre atrás de tudo, então... E não dá folga para o presidente, sabia? Ela está num cargo muito correto, porque ela... correto, nossa, ela trabalhou muito bem aqui. Então tá bom, eu vou passar a palavra aqui para o Augusto, né, que é o vice-presidente da USE Intermunicipal de Jacareí, para fazer aí as considerações finais e a prece para nós, tá ok, Augusto? Gratidão a todos. Bom, como o Luiz já tinha agradecido, né, em nome também eu também agradeço, em nome da USE Intermunicipal de Jacareí, também em nome do nosso presidente, o Anderson, que deve estar assistindo nesse momento. Agradecemos ao Tato, né, por estar aqui conosco, é um privilégio, né, se poder dizer assim, né. E também eu queria só dar um recadinho, que amanhã nós temos também nossa Semana Espírita, não acabou, né, ela continua, então nas nossas redes sociais
nós também, as pessoas que estão assistindo, né? Então acompanhem também que amanhã continua o Orson Peter Carrara amanhã. Grande Orson. Isso, amanhã ele está lá no Centro Espírita Paulo Ortiz, com o tema Devotamento e Vencendo os Preconceitos, né? Ok? Então, Tato, mais uma vez agradeço. Espero que tenhamos mais oportunidades da próxima vez presencial, para que possamos tomar um café gostoso, porque o café daí da região do Luiz, né, tem um chazinho excelente lá, né? Então, da próxima vez nós vamos, quem sabe, lá tomar o chá, né, Luiz? Eu preparei um coffee break, mas fazer o quê? Só eu vou me deliciar com ele aqui depois da... né? Fazer o quê, né? O chazinho lá de Guararema. Então, tá bom. Então, eu vou pedir agora a todos que estão assistindo aí esse nosso evento, que foi desenvolvido com tanto carinho pelo nosso irmão Tato, e que foi programado com tanto carinho pela USE, por todas as casas espíritas que pertencem à USE, e não podemos esquecer também dos nossos irmãos espirituais, que nos orientam, que nos intuem, para que esse trabalho saia da melhor maneira possível, dentro dos limites de cada um. Sabemos que temos falhas, não somos perfeitos, mas eles estão vendo que cada um de nós estamos fazendo isso da melhor maneira possível, para que o ensinamento que o Tato trouxe para nós chegue a todas as casas, agora de uma maneira virtual, onde tem um alcance muito maior. E agora vamos imaginar, né, se Jesus, nosso mestre, naquela época também tivesse esse meio de comunicação, mas de uma outra forma ele deixou para nós tudo isso. E hoje temos essa facilidade de chegar até o Evangelho, de chegar até a obra de Kardec, de uma maneira tão tranquila. Então vamos aproveitar dessa ceia maravilhosa. E que Jesus, nosso Mestre, acompanhe todos nós em nossa trajetória. Como diz Emmanuel, né? Estamos todos a caminho da luz. Que esses ensinos nos façam, não nos façam, né, desviar do nosso propósito. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, nosso Mestre, e que possamos retornar às nossas casas, aos nossos familiares, da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus. E mais uma vez agradeço ao Tato, essa casa espírita que acolheu a USE hoje. Obrigado, e assim pessoal. termino as minhas palavras. Luiz, por favor. Agradeço aí, Augusto, muito bom. Bom, estão todos convidados a tomar um cafezinho em suas próprias casas. Tá, okay? Alguém talvez vai comer um banquete, talvez tomar um caldinho, né? Então tá aí. Muita paz no coração de todos. Né? Permanecemos em casa e saímos em caso de necessidade. E nós que somos acima de 60, não esquecemos a máscara. Não podemos esquecer. Isso mesmo. Tá joia. Tá, okay. Beijo a todos, então, pessoal. Né? Um abraço. Fica com Deus. Gratidão. Tchau, tchau.